a dizer. Está aqui a projetar, está bem. Então, vamos... Não é esta passagem. Esta é no capítulo 1. E eu disse capítulo 5. Mas, de qualquer das maneiras, obrigado pela tentativa de ajuda. Mas 1 de João, capítulo 5, versículo 1 até ao versículo 5. Estava eu a dizer, eu gosto que os irmãos acompanhem a leitura e que também possam ir acompanhando à medida daquilo que nós vamos expondo sobre a palavra de Deus, confirmando aquilo que a Bíblia mesmo diz. Então, diz assim em 1 de João 5, 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós temos falado nesta primeira carta de João, nos últimos meses já tem algum tempo, e temos falado sobre aquilo que João apresenta sobre o que é o verdadeiro e o falso. O verdadeiro crente, o verdadeiro mensageiro da palavra de Deus, o verdadeiro profeta, e aquele que não é verdadeiro. E o apóstolo João dá-nos sempre em oposição aquilo que é luz e aquilo que é trevas, aquilo que é vida e aquilo que é morte, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquele que conhece realmente a Deus e aquele que não conhece a Deus. E, em resumo, nós podíamos dizer que os 3 primeiros versículos deste capítulo 5 serão o resumo daquilo que ele já disse. Ele deu algumas provas nesta carta, algumas evidências do que é um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, aquele que realmente nasceu de Deus. E essas provas é a prova da fé, da sua confissão, aquilo que ele reconhece e crê em Cristo Jesus, como Senhor, como Salvador. Ele crê que Jesus é o Cristo, ele crê que Jesus veio em carne, portanto, reconhece a humanidade de Jesus, ele crê que Jesus é o Filho de Deus, reconhece a sua divindade. Então é a prova da fé. Mas ele fala também da prova do amor. Ele diz que quem ama a Deus, então ama o irmão. Quem ama o irmão, esse é o que ama a Deus. O amor na vida do cristão é realmente uma das provas da grande evidência que nós nascemos de novo. É nisso que nós sabemos que somos nascidos de Deus. E assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E a prova da obediência é aquele que cumpre os seus mandamentos. Podemos dizer que o verdadeiro cristão evidencia estes 3 aspectos na sua vida. A fé, aquilo que ele confessa acerca da pessoa de Jesus, aquilo que ele crê acerca de Jesus, o amor a Deus, que se manifesta no amor aos nossos irmãos, ao nosso próximo, até aos nossos inimigos, e a obediência à sua palavra, a obediência aos seus mandamentos, que a Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Ele agora diz outra coisa, e é sobre isso que eu gostaria de focar aquilo que vou dizer hoje, que é nos versículos 4 e 5. Ele agora diz-nos que aquele que realmente crê, aquele que realmente caminha com Ele, é o que tem vitória. Ele fala-nos aqui da vitória da fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então agora ele foca-se aqui na fé, e na fé que garante
a vitória. Quem é que não gostaria de ser um vitorioso sempre? Todos nós gostamos da vitória. Se não for a nossa vitória, pelo menos a vitória do nosso clube. Não é? É verdade. Eu ontem estava nos 90 minutos aflito. Não é? Já passavam 3 minutos quando finalmente o meu clube conseguiu ganhar. Todos nós queremos ser vitoriosos. Todos. Na vida também. Nós queremos vencer na vida. Nós queremos vencer. Queremos ganhar. Eu acho que está dentro de nós. Ninguém quer perder. Ninguém quer ser perdedor. Agora o Senhor aqui diz-nos que nos garante vitória. Vitória na nossa vida espiritual. Vitória na nossa caminhada. E qual é a vitória? É a nossa fé. É a nossa fé. É por isso que no livro do Apocalipse várias vezes é repetida aquela frase: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que vencer, farei com que se assente comigo. Então, a garantia da vida eterna é dada àquele que vence. Agora os irmãos poderão estar a pensar assim: então, quer dizer que eu tenho que ter uma vida vitoriosa para ser salvo? Já não é pela graça? Claro que é pela graça. Claro que é. Mas eu vou explicar. A primeira vitória que nós temos é quando nos convertemos a Cristo. Essa é a primeira vitória. É quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, na sua graça e naquilo que Ele fez. E porquê é que isso é uma vitória? A conversão de alguém é uma batalha espiritual. Por um lado, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por outro lado, há coisas que nos prendem ao mundo, a nossa própria natureza pecaminosa diz não, muitas forças malignas não querem, e é por isso que eu tenho ouvido muitas vezes testemunhos de irmãos que dizem: quando o pastor fez apelo e disse: se quer aceitar Jesus, fique de pé, ou se quer aceitar Jesus, venha aqui, ou faça. E muitas vezes ouço aqueles testemunhos, eu estava ali agarrado à cadeira, e eu queria, mas não conseguia, e lutava, até que Deus deu-me força e eu tomei a minha decisão. É uma vitória. Quando alguém aceita Cristo, é uma vitória. É a vitória da fé. Por isso é que o Senhor diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quando nós cremos e depositamos a nossa fé em Jesus, nós estamos a ser vitoriosos porque nós estamos a derrotar o nosso próprio eu, a nossa própria carne. Ontem falava aos jovens aqui, foi um dia muito bom, porque tivemos aqui um encontro dos jovens da linha, onde estiveram aqui cerca de 90 jovens cultuando a Deus. Eu esqueci-me de dizer isso nos anúncios, mas é verdade, louvamos a Deus porque cerca de 90 jovens, mesmo com a ponte e os feriados, estiveram aqui em culto a adorar a Deus. E o tema que falei com os jovens era sobre bem-aventurados os pobres de espírito. E só aquele que se humilha diante de Deus, que humildemente diz: eu sou um pobre pecador, é que está preparado para dizer: Jesus, dá-me aquilo que eu não consigo dar a mim mesmo. Faz aquilo que eu não consigo fazer em mim mesmo. E é isso que é a vitória. É quando eu digo: Senhor, eu preciso de Ti. E pela fé Te entrego a minha vida. E confio que o Teu sacrifício, o sacrifício do Teu Filho na cruz, é suficiente para a minha salvação. Toma a minha vida. A primeira vitória que nós temos nesta batalha espiritual é aceitar Jesus Cristo. A Bíblia, e aqui mesmo em 1 de João, nos são identificados alguns inimigos que nós temos. O maligno. Em 1 de João, quando João diz aqui, dirigindo-se à igreja, ele dirige-se também como se fossem jovens, não é? Pais, filhos, jovens, eu vos escrevi jovens, porque vocês já venceram o maligno, diz no capítulo 2. E a vitória sobre o maligno é essa mesmo. É quando ele nos prende, é quando ele nos escraviza,
É quando Ele não quer que nós sigamos com Deus. E nós dizemos, não quero mais servir-te, agora quero servir ao Senhor Jesus. Quero viver com Ele. Essa é uma vitória. O outro inimigo identificado aqui em 1 João é o mundo. Todo este sistema à nossa volta que é contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que é o que Deus deseja para cada um de nós. O mundo que atrai, mas também ao mesmo tempo escraviza. O mundo é como uma teia de aranha, onde alguma coisa nos leva a caminhar lá, mas a aranha nos prende. O mundo tem muita coisa que atrai. Ainda ontem ouvimos aqui o testemunho da nossa irmã Carla dizer que ela saía de casa e voltava embriagada, os filhos e o marido ficavam tristes, mas ela entregou a sua vida a Jesus e venceu. Nunca mais isso aconteceu na sua vida. Por ela? Não, pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, vencemos o mundo. O mundo que não atrai apenas os jovens, atrai toda a gente. O mundo que não apenas engana os mais novos, engana todos. E cada vez mais com filosofias e ideologias que são contrárias àquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Mas um grande inimigo que nós temos, além do maligno e do mundo, somos nós próprios. Nosso eu, a nossa carne. As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas, como diz a Bíblia, concupiscências. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós vencemos. Então a primeira vitória que nós temos realmente é a vitória da nossa conversão. Converter-se a Cristo é uma vitória. É uma vitória não que nós ganhamos, mas uma vitória que nos é concedida por Deus. O Senhor. Ele é vitorioso. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se tu crês em Jesus, tu és um vitorioso. Se tu entregaste a tua vida a Jesus, tu és um vitorioso. E por causa dessa vitória, o Senhor te garante vida eterna. Mas também se está aqui alguém hoje, se alguém está a ouvir aquilo que eu estou agora aqui a dizer, e ainda não fez a sua decisão por Jesus, ainda não disse, Senhor Jesus, eu quero realmente confiar em Ti, entregar-te a minha vida, então ainda não tem a vitória. A sua fé tem que ser uma fé genuína, verdadeira. E ela é genuína e verdadeira quando ela admite, eu não sou nada, mas Deus pode fazer grandes coisas em mim se eu crer nele. Hoje é o dia, agora é a hora em que tu deves dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, salva a minha vida, porque eu creio em Jesus. E a Bíblia diz, se tu crês, então serás salvo. Agora é o momento. Mas também, e essa é a primeira vitória, nós também temos vitória, e também nos é garantida a vitória, pela fé, nas nossas batalhas diárias, no nosso dia a dia. Há um texto em Romanos, no capítulo 8, os versículos 31 até ao 37, que diz assim, Romanos 8, se os irmãos quiserem abrir, por favor, podem abrir e acompanhar, versículos 31 a 37. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós temos, meus irmãos,
todos os dias, a cada dia, na nossa caminhada, lutas, dificuldades, tribulações, aflições, dúvidas, tantas coisas. Mas nós podemos ser vitoriosos com Cristo. A nossa fé nos garante esta vitória. Alguns poderão querer pôr em causa a nossa salvação, a nossa fé, dizer que é arrogante ou é arrogância achar que estamos salvos. Não é arrogância, é humildade mesmo. Porque arrogante é aquele que acha que pode fazer alguma coisa para se salvar. Agora, aquele que diz assim, eu não posso fazer nada e Cristo já fez tudo, obrigado, Senhor, porque me salvaste. Isto é humilde. Porquê? Porque diz, eu não mereço, mas pela graça Ele me salvou. Eu não consigo, mas Ele fez tudo o que era preciso para me salvar. Então eu entrego só. E aqueles que fazem isso, aqueles que se entregam a Jesus, têm uma promessa aqui do Senhor. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Como nos não fará ser vitoriosos? Mas atenção, há muitas pessoas que querem as coisas de Deus, mas não querem Cristo. Querem uma oração, pastor, faça uma oração por mim, ou irmãos, orem lá por mim, mas entregar a sua vida a Jesus, caminhar com Jesus, obedecer à sua palavra, não. Só que o versículo aqui diz que esta promessa é para quem é de Cristo. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Eu uma vez fui tentar argumentar lá com aquelas companhias de telecomunicações que eu não queria telefone fixo. O pacote que eles vendem, não é? Tem direito a televisão, internet e telefone. Eu disse, mas eu só quero telefone, só quero televisão, internet e depois o meu número de telemóvel. Não, tem que ter telefone fixo. E vinha sempre o fixo. Vinha incluído. Tem que ter o fixo para ter o resto. Eu não vou aqui discutir se isto é justo, se não é justo, não é? É apenas para ilustrar uma coisa. É apenas para ilustrar que o pacote que Deus nos traz, nos oferece é este. Tem que ter Cristo para ter o resto. Se não levar Cristo, não leva nada. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Não pode rejeitar Jesus, continuar a seguir outros deuses, outros ídolos, e depois quer receber as bênçãos de Jesus. Tem que ser com Jesus. Às vezes há pessoas que pedem oração, até mesmo algumas pessoas descrentes, sim, eu vou orar por si. Só que fica uma pergunta, é que essa pessoa muitas vezes vai pedir, eu tenho ali um amigo, um vizinho que é pastor, vou pedir para orar por mim. Mas depois também tenho uns amigos que vão fazer uma peregrinação a Fátima, vou pedir que ponham lá uma velinha por mim. E depois também o outro que é não sei o quê, então pede a tudo. Fica uma pergunta, se receber alguma coisa vai agradecer a quem? A todos? Quem é que fez? Nosso Deus é um Deus de exclusividade. Eu sou o caminho. Jesus não disse que era um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele nunca disse, eu sou um dos muitos caminhos, umas das muitas verdades. Não, Ele é único. Então é Ele e com Ele que nós temos esta vitória. A vitória no dia a dia. Tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, tem ansiedades. O que é que está a passar agora, neste momento? Precisa de orientação para a sua vida, precisa tomar uma decisão complicada. Estas lutas diárias que nós temos, quem nos vai ajudar? Quem nos vai garantir que nós vamos sair vitoriosos? Esta é a nossa vitória, a fé em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos dizer, como diz aqui o apóstolo Paulo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores.
por aquele que nos amou. A vitória vem por Jesus. Sem Ele não há vitória. Porque Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E reparem que a lista aqui é grande. Tribulação, angústia, até perseguição, fome, nudez, perigos, seja o que for. Dificuldades, desemprego, problemas familiares, angústias, saúde. Quem vai estar connosco para nos dar vitória? Jesus. E esta é a vitória. Pela fé nos convertemos a Cristo e pela fé vencemos as batalhas do dia a dia. Mas esta fé que nos garante a vitória, ela também nos garante uma outra vitória. E este é o terceiro aspecto que eu gostava de falar hoje. Conversão, as lutas do dia a dia. Onde é que tudo vai acabar? Na vida eterna. É vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 54 até 57, nos diz que pela fé nós vencemos a morte e nós temos a vida eterna. Diz este capítulo 15, que é um capítulo inteiro sobre a ressurreição, diz o seguinte, versículo 54, e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por esta razão, irmãos, que o verdadeiro crente não tem medo da morte. A morte assusta-te? Se tu és filho de Deus, tu já venceste a morte. O que vem depois da morte inquieta-te? Se tu és filho de Deus, verdadeiro, se tens Cristo Jesus, o que vem depois da morte alegra-te. Porque é uma vida eterna com o Senhor. Num mundo que nós não sabemos sequer descrever, mas que é muito melhor do que este é. Às vezes as pessoas dizem, mas nunca ninguém veio cá para dizer, nunca ninguém veio para contar. É a fé que nos dá essa vitória, essa garantia. Imaginem aquela velha história que se conta, não é? Dos dois gêmeos que estavam antes de nascer lá no saco da barriga da mãe, conversando um com o outro. Um era crente e o outro era descrente, não é? Então o crente dizia, quando nós sairmos daqui, nós vamos ter um mundo onde podemos esticar as pernas, não estar aqui sempre encolhido, podemos ver luz. Luz? O que é isso? O mundo é água, escuro aqui dentro, nada mais. Não, mas vai ser muito bom. Nem imaginamos, não conseguimos descrever. Até que nasceu. O crente diz, estás a ver? Agora temos sol, olha flores, olha cor, ar, respiramos o ar, corremos, tudo isto. Nunca ninguém voltou lá ao outro para dizer ao outro gêmeo como é que era. Mas a verdade é que era uma vida muito, muito mais alegre, com muito mais... É muito melhor viver cá fora do que viver lá dentro da barriga da mãe, não é? Pelo menos esticamos as pernas, não dá queimbras nem nada. Nunca ninguém é capaz de dizer assim, quando está ainda no útero, quando está ainda no ventre da sua mãe, ninguém é capaz de descrever como é que vai ser a vida aqui. Mas que é. Enquanto nós não passarmos este parto, para estarmos na presença do Senhor em toda a eternidade, podemos dizer, olha, vai ser muito melhor, mas não sei como, mas pela fé eu já estou lá. Está garantido. A morte está vencida, porque Cristo venceu a morte.
E a nossa esperança em Cristo não é só nesta vida, porque a Bíblia nos diz que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esperar em Cristo só por 50 anos, 60, 70, 100? Estou pequenino. A esperança em Cristo é eterna. E a nossa fé garante-nos esta vitória. A vitória da vida eterna. A vitória sobre a morte. E aqui, quase que em jeito de desafio, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde é que está esse ferrão que mata e que faz dor? Não. Nós estamos tranquilos. É por isso que podemos dizer, como diz o salmista no Salmo 4, versículo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E como diz o salmista no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade, porque a nossa vitória está em Jesus Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Pela fé nos convertemos a Cristo e isso é uma vitória numa grande batalha espiritual. Pela fé caminhamos com Cristo no meio de tanta dificuldade, de tantos problemas, de tantas situações difíceis, mas Ele nos dá em todas elas a vitória com Cristo Jesus. Pela fé enfrentamos a morte e podemos dizer assim, de peito aberto, porque não temos medo da morte, porque Jesus nos garantiu a vida eterna. Se tu és filho de Deus, se tu és cristão, então podes cantar vitória, porque a vitória não é nossa, é dele. A vitória não depende de mim, nem da minha força. Vence aquele que é nascido de novo, diz aqui o texto. Vence porque só em Jesus nós somos mais que vencedores. E vence porque Jesus já derrotou os nossos inimigos. Ele derrotou o inimigo, o maligno, ele derrotou a morte, ele derrotou todos os nossos inimigos para nos dar vitória. Sem Cristo não há vitória. Com Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja o seu nome. Amém.